Turco, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, candidato à reeleição, é o nosso entrevistado desta noite aqui na nossa sabatina do RDTV. Turco, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, prazer estar aqui mais uma vez no RDTV, cumprimentar todo o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, estamos à disposição aí para dar continuidade a toda essa introdução que vocês fizeram aí, que está bem recheado de novidade, mas com muita expectativa aí para a eleição do dia 7 de outubro, que está chegando aí. Turco, e qual a tua avaliação sobre o cenário, sobre como é que está esse início de campanha? Faltam aí, como a gente disse, 27 dias e uma eleição completamente atípica, né? Você tem aí um candidato à presidência da República que está ainda dependendo de uma questão judicial, outro está no hospital, um cenário indefinido também para a corrida do governo do Estado. Ou seja, em outras épocas, nessa altura, você tinha mais clareza, pelo menos, das corridas majoritárias. E para deputado, como é que está a fazer campanha e o sentimento do eleitor nas ruas? Como você falou, essa é uma campanha atípica, uma campanha onde a maioria das candidaturas tem pouco recurso, né? Então está todo mundo deixando aí para a reta final, né, fazer suas campanhas. A gente mesmo começou a fazer campanha, a pré-campanha, né? Porque tem a pré-campanha e a campanha. Né? A gente vem, como nós temos mandato, então a situação é um pouco diferenciada, né? Mas é uma campanha atípica, uma campanha completamente diferente, mas é uma campanha assim, o povo, que agora que a população começou a perceber um pouco essa questão da eleição. Há um mês atrás estava mais difícil de você sair na rua, conversar com a população estava muito, assim, não querendo, resistente, né? Agora eu acho que começou a campanha para valer, as pessoas já estão prestando mais atenção, começou o programa eleitoral gratuito, as candidaturas estão começando a ir para a rua conversar com a população. Eu, particularmente, eu tenho andado muito, não só aqui na região do ABC, mas em várias regiões do estado de São Paulo. Nós estamos percebendo que, assim, já tem um interesse maior, né? E eu estou muito animado com isso, porque eu tenho percebido que tem uma grande receptividade das candidaturas do PT, né? Não só aqui na região do ABC, mas como no estado como um todo. Acho que está sendo muito bem-vinda as candidaturas do PT. O sentimento que eu tenho é que o nosso partido terá um crescimento nessas eleições, né, tanto da bancada estadual como da bancada federal. Acho que toda essa polarização que vem ocorrendo no país hoje, nessa questão que nós do Partido dos Trabalhadores, consideramos uma injustiça o presidente Lula não poder participar da campanha. Todo o Brasil tem acompanhado, as pessoas têm acompanhado a luta que o PT vem fazendo para defender a candidatura do Lula. Não só o PT, vários juristas, né, organizações internacionais, a própria ONU defendendo o direito do presidente Lula disputar as eleições. Mas, infelizmente, nós estamos passando por um momento no país que ninguém manda mais em ninguém. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu saio por aí, falo: nós aprendemos na escola que o Brasil tinha 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. E hoje, infelizmente, no Brasil, além desses 3, nós temos outros. Nós temos a 2ª turma, temos a 3ª turma e temos o xerife do Brasil, que é o Sérgio Moro. Essa que é a grande realidade que o país está vivendo hoje. Então nós estamos voltando no tempo do faroeste. Nós temos um xerife no Brasil que descumpre ordem de todo mundo. Ele é o cara que manda, ele dá a palavra final. Mas o PT está na rua, está fazendo a sua campanha, defendendo as suas candidaturas, defendendo as suas plataformas de governo, né? Muito confiante, né, que o PT terá uma grande vitória em nível nacional, e estamos muito confiantes na possibilidade do companheiro Luiz Marinho ir ao 2º turno, porque aqui em São Paulo é uma eleição indefinida ainda. Esses últimos 30 dias, ou 27 dias que faltam para o dia 7 de outubro, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Tem essa pendência da candidatura do Lula, que vocês já fizeram uma introdução muito real sobre ela, e eu concordo em boa parte do que vocês falaram. Amanhã tudo indica que nós definiremos. O PT tem até as 19 horas de amanhã, né,
Até às 7 da noite para definir. Para mudar, fazer a mudança. Então, já está claro para todos nós que o Haddad será o candidato do PT, que a Manuela será nossa candidata a vice. O Lula, evidentemente, deve fazer uma carta ao povo brasileiro, né, falando da injustiça dele não participar das eleições, da perseguição que ele vem sofrendo e, ao mesmo tempo, apresentando o Haddad como candidato dele. Né? Então, o PT vai fazer campanha desse jeito, vocês já estão vendo na rua. Né? Nós estamos falando, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Tá certo? Então, o 13 com certeza vai estar nas urnas e eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso companheiro Fernando Haddad passará para o segundo turno, possivelmente em primeiro lugar. É óbvio que nós temos aí um contratempo, que infelizmente ocorreu um incidente, que acho que todos nós, né, não podemos deixar de falar sobre isso, porque é a pauta da semana, e Sim. vai ficar durante algum tempo ainda, né, não podemos deixar de fazer uma crítica, né? Pô, foi lamentável o que aconteceu, essa é a grande verdade, porque isso desvirtua, né, o debate eleitoral. Nós somos solidários, é óbvio. Agora, nós temos uma eleição presidencial para fazer e nós estamos definindo o rumo do Brasil. Né? Nós queremos definir o rumo do Brasil. Esse é o debate que tem que estar colocado. Evidentemente, isso que vai ter uma parte de influência, as pesquisas de hoje mostram um pouco isso, mas eu acho que isso é passageiro. Né? E o debate vai voltar a se normalizar mais uns dias. Eu acho que o debate volta, a pauta do debate volta a ser a questão do emprego, a questão do desenvolvimento, a questão dos programas sociais que todas as candidaturas estão colocando. Eu acho que esse vai ser o foco. Eu tenho andado muito na rua, tenho falado muito sobre isso, eu e outras candidaturas do PT. Então, eu estou muito confiante que nós conseguiremos, nesses últimos dias, ainda fazer um bom debate, né, com a população aqui da nossa cidade, da nossa região, do Estado. E acho que todos nós, do Brasil inteiro, independente de partido político, têm os seus interesses em colocar essa questão em pauta. Né? Porque o que nós estamos definindo é o futuro do Brasil, o futuro dos estados. Então, eu acho que isso, evidentemente, que foi lamentável, mas acho que isso vai ter um prazo, isso vai terminar e nós vamos começar a debater, porque os próprios candidatos a presidente têm interesse. Sim. Né? Vocês mesmos estavam comentando, né? Em off, a quem estava falando, quem tomou a facada foi o Bolsonaro, mas quem foi atingido foi o Alckmin. Não, sem dúvida. E o Alckmin tem todo interesse para o segundo turno, ele está lutando para isso. Eu acho muito difícil ele ir. Né? Inclusive porque o Dória e Alckmin vai puxar para baixo o PSDB nessas eleições. Vocês não tenham dúvida nenhuma. O que aconteceu com o PT em 2016 poderá acontecer com o PSDB nessas eleições. Não sei o tamanho disso, mas com certeza vai acontecer. Né? Porque ali eles não se entendem. Todos nós acompanhamos como é que foi esse processo que houve dentro de todos os partidos, e do PSDB não foi diferente. Né? O sonho do Dória era disputar a presidência da República, tanto é que se elegeu prefeito e viajava o Brasil. Né? Começou a disputar com o Alckmin quem que ia ser o candidato. Mas enfim, aconteceu o que aconteceu. O Alckmin não vai emplacar porque existe um esgotamento do governo do PSDB, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. São 24 anos de governo do PSDB, esgotou, existe um esgotamento. Eu vejo isso na Assembleia hoje, né? O que está ocorrendo hoje, aqui vocês acompanham, Sim. Vocês sabem disso. Né? Então, eu acho que, na verdade, fazendo uma análise como vocês, querendo ajudar nesse processo, acho que o Dória chegou no teto dele, daqui para baixo vai despencar. E isso vai prejudicar a candidatura do Alckmin também, que não vai sair disso. Então, eu tenho uma leitura que daqui para frente, estão saindo as pesquisas, as próximas pesquisas, nós já vamos ter um novo cenário, como vocês mesmos já falaram, e a tendência, evidentemente, que o Fernando Haddad vai subir, ninguém tem dúvida disso. Vai subir muito. Né? Porque aqui em São Paulo, vocês sabem disso, é o estado mais conservador que nós temos da federação. O Lula está em primeiro lugar aqui em São Paulo, que é uma coisa extremamente difícil. E o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Né?
É óbvio, agora não estão colocando mais ele na pesquisa, mas se colocar ele na pesquisa, vai dar ele em primeiro Igual lugar. O Alckmin, que governou 3 vezes o A Estado, última aparece em pesquisa terceiro. que saiu, a Rede Globo não quis divulgar. Por que ela não quis divulgar? Usaram o William Bonner usou 5 minutos praticamente do Jornal Nacional para justificar, né, arrumar uma justificativa para não divulgar a pesquisa, a presidencial, porque sabia que o Lula já estava ganhando no primeiro turno. Essa que é a realidade. Mas, infelizmente, o Lula está lá em Brasília, né, um preso político, nós estamos na rua fazendo campanha, né, e estamos se identificando, como o próprio Lula falou, e as candidaturas do PT têm feito isso, né, todos nós somos Lula. Então nós vamos pedir voto, né, agora, possivelmente amanhã, para o Haddad, para o 13, né, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Haddad vai chegar no segundo turno em primeiro lugar. E vai disputar, tudo indica, com o Bolsonaro. Essa que é a realidade que nós estamos vendo hoje, a não ser que aconteça, né, mais uma tragédia nesses próximos o que a gente não espera, 27 dias, que eu imagino que não vai acontecer. Né? E estamos trabalhando muito forte aqui, né? Como eu falei, falta ainda 27 dias para a campanha. O Marinho tem muito para crescer aqui no estado de São Paulo. O Marinho tem andado, tem feito um bom debate, né, onde ele tem ido, e eu tenho muita confiança da possibilidade do Marinho chegar no segundo turno. Né? Se vai ser com SCAF, se vai, né, eu não sei, mas nós temos condições, né, porque o PT faz uma campanha conjunta, o PT faz uma campanha colada, unificada, então acho que tem tudo para o Marinho crescer nesses últimos dias e chegar no segundo turno. E nós estamos com a nossa campanha aqui na cidade, aqui na região, né, no estado de São Paulo também, tentando a reeleição, que nós consideramos fundamental aqui para a nossa região. Acho que essa campanha encampada por várias entidades aqui do ABC é fundamental. Né? Nós temos vários candidatos, como você colocou aqui já, mas é importante a gente votar em candidatos do ABC, aqui da cidade de Santo André, no meu caso, no caso das candidaturas aqui da cidade. Nós temos muito a contribuir, né? Santo André, por exemplo, na última eleição de 2014, 30% dos votos aqui foram para candidatos de fora que não tem inserção nenhuma na cidade, não trouxe um investimento para a cidade de Santo André. Alguns acho que nem conhecem a cidade de Santo André. Né? Eu vou dar um exemplo que a gente sempre dá, né? A gente fala na brincadeira, mas é uma realidade. Você pega o próprio Tiririca. Sim. Ficou 8 anos praticamente num congresso, nunca usou tribuna. Quando usou para dizer que não seria mais candidato, porque aquilo não servia para nada. Agora tem a cara de pau de vir na televisão, dizer que enganou o povo, que ele voltou e pede voto e capaz de ele ter um monte de votos, seja em Santo André ou seja em qualquer outra cidade. Então isso não é justo, nós não estamos brincando, entendeu? Nós não podemos levar pela forma, pela condição que o país está passando hoje, com o desemprego, né, a fome aumentando, o desemprego aumentando, mais gente dormindo na rua. A gente vê isso aqui em Santo André, é só sair aqui no calçadão do Oliveira Lima, em torno do centro, a gente vê isso. Mais gente nos faróis vendendo caneta, vendendo bala, quer dizer, a gente percebe que o país está afundando e nós precisamos recuperar a autoestima da população brasileira e a única pessoa que pode oferecer isso para o povo brasileiro é o PT, porque já provou isso quando o presidente Lula foi presidente da República. Todos nós sabemos, o cara pode não gostar do PT, pode não gostar do Lula, mas todo mundo reconhece que o governo Lula foi um governo bom para o povo brasileiro, independente de ser pobre ou rico. Evidentemente que favoreceu mais os pobres, que essa é a nossa linha de trabalho. Muito bem, só para trazer a pergunta da Selma Paula, porque geralmente nós trazemos, a maioria dos candidatos aqui não tem ainda um cargo público, mas o Luiz Turco tem, ele pode ajudar aqui a Selma Paula, porque ela quer saber o que você tem feito por Santo André durante esses 4 anos seus como candidato ou como deputado estadual. Ô Paulo, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade que eu vou ter de falar um pouco aqui com vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vocês sabem que eu estou no meu primeiro mandato, estou no PT desde 1980, foi a primeira eleição que eu disputei, né, a deputado estadual.
fui muito bem votado, felizmente. Santo André me deu uma boa votação, metade dos meus votos foram aqui em Santo André, outra metade espalhada em diversos municípios do estado. E nós tivemos oportunidade nesse mandato nosso, além de projetos que nós fizemos que beneficia o estado de São Paulo como um todo, nós tivemos oportunidade de fazer alguns projetos para a cidade de Santo André e também tivemos oportunidade de fazer várias emendas ao orçamento do estado para a nossa cidade, na área de infraestrutura, na área da saúde, na área de habitação. Tive oportunidade de conversar com o prefeito Paulo Serra sobre essas emendas, que era importante a gente ter um trabalho conjunto, independente dele ser do PSDB e eu do PT, mas é a cidade que ganha. A cidade que ganha. Eu sou um deputado da cidade, do estado de São Paulo, mas eu sou de Santo André. Então nós tivemos aqui, só para você ter uma ideia, esse ano nós conseguimos incluir no orçamento do estado 34 milhões e meio de emendas para a cidade de Santo André. Essas emendas estão divididas, por exemplo, em 11 milhões de reais em infraestrutura, que quando nós fizemos, nós pensamos que poderia fazer o conserto das pontes entre o primeiro e o segundo subdistrito da cidade, que é uma necessidade. Quem mora no segundo subdistrito para vir para o primeiro subdistrito, que é um problema crônico que nós já vivemos há muitos anos aqui na cidade de Santo André. Então foi com essa intenção que nós fizemos essa emenda de 11 milhões de reais para a questão de infraestrutura, para tratar dessa questão. Fizemos uma emenda que eu já tive oportunidade de falar aqui no RDTV, que para mim é a menina dos olhos, que não depende só de mim, que é a questão do Parque Tecnológico do ABC. Isso é uma bandeira nossa aqui da região do ABC, e que Santo André está tendo o privilégio de ser instalado aqui, na antiga fábrica da Rode, aqui na Vila dos Estados. É uma bandeira antiga, que já vem discutida há anos aqui na nossa região do ABC, e que, na gestão anterior, dos prefeitos anteriores, o governador do estado deu a credencial definitiva para a cidade de Santo André viabilizar o Parque Tecnológico do ABC, que vai trazer desenvolvimento, tecnologia, educação, emprego e renda para as pessoas. E isso precisava ser viabilizado. Por coincidência, foi quando eu estava no final de campanha e me elegi, então eu tive a oportunidade de fazer um diálogo com os prefeitos aqui da região, tive a oportunidade de dialogar com a Universidade Federal do ABC. Então nós fizemos uma emenda para viabilizar a estrutura para a criação do Parque Tecnológico. São emendas de 16 milhões e meio de reais, que é o que foi previsto na época, para viabilizar. É uma emenda aprovada, incluída no orçamento do estado, que, infelizmente, o consórcio aqui do ABC parece que esqueceu disso. Eu sei que o prefeito Paulo Serra tem feito um esforço sobre isso, mas isso precisa ter uma unidade regional. Tempo, ter uma unidade regional, é a mesma coisa da questão da mobilidade. Vocês falaram aqui, faz mais de 20 anos que eu ouço falar da linha 18 aqui do metrô. E eu fui descobrir que não tem possibilidade nenhuma de sair nos próximos anos, depois que eu virei deputado, porque eu estou lá, estou na comissão, eu estou vendo como é que funciona. Então o PSDB passou 20 anos enganando a população do ABC com essa questão da mobilidade urbana. Mas aí, nesse caso, é falta de dinheiro ou falta de vontade política? Não, é questão de prioridade. É questão de prioridade. É óbvio que todos os governos estão passando por dificuldades de recurso, Seja cidade pequena ou seja cidade média e grande. Nós estamos acompanhando. A gente sabe da crise econômica pelo qual passa o país. Agora, é uma questão de prioridades. É questão de força política. A região do ABC é uma região que contribui muito com a União e com o Estado. E poderia ter mais unidade, porque não é só os deputados. Eu sempre falei na minha campanha o seguinte, nós temos que unificar, independente de partido, de cores partidárias, se a gente tem uma força-tarefa dos deputados da região, com os prefeitos da região, com as entidades, com os empresários, com o poder público e com a indústria aqui, Sim. Não é uma força? Você chegar no governo do estado, falar da importância da região do ABC, da linha 18, do Parque Tecnológico, então é falta de vontade política de alguns
as pessoas aqui da região do ABC, e evidentemente que tem problema de recurso, mas é questão de prioridade. Se a gente faz uma força-tarefa aqui, com certeza o governo do estado vai dar atenção. Então, acho que essa é um erro político que acho que nós aqui do ABC inteiro estamos cometendo. Isso é, né, hoje você tem o governo do PSB, que é o Márcio França, mas teve 24 anos o governo do PSDB aqui no estado de São Paulo. Então, assim, nós temos feito várias emendas aqui para a cidade de Santo André. Fiz um projeto de lei que beneficia aqui, na verdade, para trazer recurso para a área do turismo. O governo do estado, recentemente, abriu a possibilidade para 144 municípios criar um MIT, Município de Interesse Turístico, né? E tem alguns prefeitos que me procuraram para a gente poder fazer, porque é através dos mandatos que fazem. Eu fiz aqui para Santo André, em função de Paranapiacaba. Todos vocês conhecem a vila de Paranapiacaba, né, uma vila histórica aqui da nossa região, que foi adquirida na época que o ex-prefeito Celso Daniel ainda era o nosso prefeito aqui da cidade. Então é uma vila turística que tem, você tem várias atividades turísticas lá, né, de entretenimento, né, você podia investir mais. Então nós fizemos um projeto de lei para tornar Santo André também um município de interesse turístico, que passa a receber um recurso anual para investir na vila de Paranapiacaba. No nosso governo anterior, do Carlos Grana, nós conseguimos o PAC Cidades Históricas. Aliás, 2 cidades do estado de São Paulo que conseguiu. Santo André foi uma delas, que começou a transformar um pouco a vila de Paranapiacaba, começou a mudar, porque lá você não pode fazer reforma, você tem que fazer restauração, né, porque faz parte do patrimônio aquilo ali. Então é mais um projeto de lei que nós aprovamos, que Santo André passa a receber em torno entre 800 a 1 milhão de reais ano para investir no turismo de Paranapiacaba. Festival de inverno, festival de literatura, o festival do Campo-Si e assim por diante, né? O carnaval que tem lá em Paranapiacaba. Então são vários projetos que nós fizemos. E também faço questão que você entre no meu Facebook ou no meu site, que você vai ver, lá tem vários projetos importantes, que eu tenho um orgulho, porque foi discutido com um coletivo, não foi coisa só da minha cabeça, né? Coisas que a gente discutiu com o coletivo de mulheres, da juventude, né? Na área de moradia, né? Então não saiu nada da minha cabeça. O nosso mandato é um mandato amplo, um mandato que tem diálogo com essas frentes de luta. Então a gente conseguiu, tem um projeto aprovado, sancionado pelo governo do estado, que é o projeto que prioriza a titularidade nos imóveis populares do estado de São Paulo no nome da mulher, né? Porque tem alguns debates que nós temos que fazer um enfrentamento, nós temos que abrir, nós estamos no século XXI, né? E tem debates que a gente não pode jogar mais por debaixo do tapete. São debates que se a gente não fizer, os problemas sociais vão aumentar muito. Então nós temos um debate que nós fazemos, que é essa questão da violência contra a mulher, sim, a violência contra a juventude da periferia, das nossas periferias aqui, das regiões da Grande São Paulo, a questão ainda do preconceito que existe com os negros e negras. Então fizemos projeto para garantir também 20% de cotas em concurso público de todo o estado de São Paulo para negros e negras, e um projeto que vocês estavam falando de equidade salarial e estava falando do Bolsonaro, que falou lá na Rede Globo, mas eu fiz um projeto, né, de equidade salarial entre homens e mulheres aqui para o estado de São Paulo, porque não é justo a mulher ganhar menos que o homem quando eles têm a mesma profissão, quando eles têm a mesma carga horária e o mesmo nível de ensino. Não é justo, como eu falei, nós estamos no século XXI, ano de 2018, né? Então nós temos que atentar para essas coisas. A mulher ela tem o mesmo direito que o homem, né? Então nós temos que fazer esse debate de frente sem nenhum problema. Acho que esse debate não acontece porque nós brasileiros não reconhecemos os nossos erros e as nossas
E a falta de qualidade. Então, mas o mandato serve para isso. Nós temos que colocar o dedo na ferida. Porque é incrível como em outros países há 20, 30 anos já se debate isso. Já foi feita uma série de mudanças de lei. Nós temos países que já fazem isso. E aqui no Brasil a gente tem medo. Agora, evidentemente, se você me permitir para eu concluir, o carro-chefe mesmo é a questão da educação e cultura. Eu sou membro da Comissão de Educação, Leandro e Carlos, e o pessoal que está nos acompanhando. E o que acontece com a educação aqui no nosso estado, o que o PSDB fez com a educação pública aqui no estado de São Paulo, é coisa para ir para a cadeia. É coisa para ir para a cadeia, porque não é possível o que acontece com a educação pública aqui no nosso estado de São Paulo. Você vê hoje a desvalorização que o governo do estado tem com o professor e com a professora da rede pública, com o funcionário da escola pública, o estado das escolas estaduais aqui na nossa região. Eu tive a oportunidade de visitar várias escolas aqui na nossa região, aqui em Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Zona Leste de São Paulo. Visitei no interior do estado e apresentei um relatório para a comissão e para o secretário de Educação, porque é lamentável o que acontece. A falta de investimento na educação é uma coisa gritante, absurda. Então, por isso que o PT defende, essa questão da educação como carro-chefe. Eu sempre falo o seguinte, não existe país de primeiro mundo que a prioridade não foi educação e cultura. Então nós temos que mudar essa lógica. Então a educação e cultura é uma questão central. Então o professor, a professora tem que ser valorizado, tem que investir na complementação deles, tem que ter um melhor salário, sim. As escolas têm que ser melhor cuidadas. Hoje você vai na escola, a quadra não é coberta. Quando chove mais dentro do que fora. Quando chove, não pode fazer educação física porque está chovendo. Quando está quente, não pode, porque senão as crianças... Então, você tem 500 tipos de problema. Aí fica aquela criançada tudo dentro do pátio da escola, sem aula. Eu vi isso em quase todas as escolas que eu visitei. Eu cheguei a visitar uma escola, que eu prefiro não citar o nome aqui para não comprometer nem a escola, nem o diretor da escola, que no semestre, agora, nesse primeiro semestre, os alunos não tiveram nenhuma aula de matemática. E eles vão passar de ano. Então, como é que a gente quer que uma juventude, que as crianças tenham um futuro para o Brasil? Como é que a gente quer desenvolvimento para o país se as crianças terminam o ensino básico sem saber ler, mal sabe ler, mal sabe escrever e muito menos interpretar um texto? Então, nós não podemos, nós temos que investir nisso. Então, isso é problema de governo, de prioridade, E, infelizmente, o governo do Estado deixou muito a desejar nessa área da educação. E esse é um dos motes da campanha do Luiz Marinho, como é do Fernando Haddad e do Lula, que é a educação e cultura. A gente só tem que lembrar que acho que o principal problema disso é a questão de ser automatizada a questão de passar de ano, Exatamente. O pessoal tem 75% de presença, passa de ano. Continuar. E não é de hoje. Eu estudei em escola pública o tempo todo, a maior parte em escola estadual, e eu via isso. Colegas que não tinham preparo para ir para a próxima série e passavam. Vamos embora. Não tem nota, não tem nada. Dificilmente você vê alguém repetindo, Ou seja, você além de fazer com que ela não aprenda nada, você desestimula os outros, que, entre aspas, estão se esforçando para aprender, mas olham e falam assim, não precisa me esforçar para aprender. É só ir para a escola, pronto, acabou. E pronto. Agora, Turco, você falou sobre a paridade salarial entre homens e mulheres. O Miro Mota está perguntando aqui sobre o que você pensa e pode propor no sentido de aumentar o mercado de trabalho e combater o desemprego na região metropolitana de São Paulo. Como é que é o nome dele? Miro Mota. Ô Miro, legal a tua pergunta, Miro. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós sabemos que o país passa por uma crise de desemprego muito grande. Eu tive no interior esses dias, fui visitar uma das regiões aí da qual eu faço campanha, e aí uma das pessoas estava assim, Luiz Turco, precisa trazer indústria para cá. E eu peguei, ouvi e tal, ele falar, não, porque aqui no interior não tem indústria, não sei o quê. É óbvio, e nem vai ter. E nem vai ter, dependendo da região, não vai ter uma indústria metalúrgica, não vai ter uma indústria química. Porque o papel do Estado, o papel da região é
fazer um debate regional para ver qual que é a vocação da região, para você poder gerar emprego e renda, né? Aqui no nosso caso do ABC, e vocês sabem, nós, ao longo desses últimos anos, das últimas décadas principalmente, a gente vem perdendo muito. Eu tive agora na porta de fábrica, o Leandro acho que estava lá também, sim, com a Haddad, com a Manuela, enfim, na Mercedes, na Ford e na Volkswagen. Eu lembro que quando eu ia para a porta de fábrica nos anos 80, você tinha 40, 45 mil funcionários ali entrando, era ônibus que não acabava de chegar, com um monte de gente. Hoje você vai lá, tem 10, 12 mil funcionários. Então, nós estamos perdendo. O ABC virou uma região de serviços, né? Virou universidade. Agora, nós temos que fazer um debate aqui, né? Essa questão do parque tecnológico do ABC é uma das questões que pode resolver o problema. Não estou dizendo que vai resolver, mas vai ajudar a resolver boa parte dos problemas. Quer dizer, qual que é a vocação hoje da região do ABC? Alguém sabe me explicar? Foi feita alguma pesquisa? Esse debate existe, né, no consórcio, na agência regional? Qual que é a vocação, a nova vocação do ABC? É uma boa pergunta, porque ninguém então, esse debate tem que ser feito. Porque isso depende do futuro de cada morador e de cada moradora da nossa região. Então nós temos que trazer esse debate para a pauta, né? E infelizmente o consórcio não cumpre esse papel, né? O consórcio já foi referência, né? Esse aqui é um consórcio que foi o primeiro consórcio do estado de São Paulo. Quem acompanha a política sabe disso. E teve um papel fundamental para o desenvolvimento regional. Foi referência para outras regiões, foi referência para o Brasil, foi referência até para fora do Brasil, que o próprio Celso Daniel e outros prefeitos que presidiram o consórcio tiveram a oportunidade de falar, porque isso você tem várias ações regionais aqui que você pode fazer conjunto. Problema de infraestrutura, problema de mobilidade urbana. Tá certo, Leandro? Nós temos tudo para avançar nessa área. Mas a impressão que eu tenho é que não tem interesse, entendeu? Não tem uma força-tarefa. Se eu fosse o presidente do consórcio, a primeira coisa que eu faria era chamar uma reunião, além dos prefeitos, chamar todos os deputados da região, e vamos fazer um seminário, vamos programar um debate, né, das principais problemas que nós temos aqui na região do ABC, e vamos juntos cobrar do governo do estado e do governo federal. Né? Você vai com 7 prefeitos, você vai com X deputados estaduais, federais, vamos fazer uma força-tarefa. Aí você começa a resolver os problemas, né, de mobilidade urbana, de saneamento básico e assim por diante. Então, eu entendo que ninguém faz nada sozinho, ninguém é pai da criança, né? Todo mundo quer ser o pai da criança para ter mais voto, para dizer fui eu, para dizer... E está errado. Isso aqui é um trabalho coletivo, todo mundo ganha, é a população que ganha. Anda nas periferias aqui da região, aqui, para você ver a calamidade que está, né, em São Bernardo, Santo André, Mauá e Diadema, principalmente, né, esses 5 municípios, São Caetano menos. Mas nós temos vários problemas sociais que dependem do governo do estado. Então tem que ter ação conjunta. Eu defendo isso, sempre defendi, sempre vou defender, que eu acho que é a melhor forma da gente solucionar os problemas. Com relação ao emprego, para concluir, é isso. Eu acho que tem que ter uma força-tarefa, tem um problema real hoje no Brasil, né? Essas reformas que foram feitas, né? Reforma da trabalhista, a questão da terceirização, né? O congelamento nos investimentos da educação e na saúde, tudo isso vem trazendo um desalento, né? E isso, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil hoje. É muito alto. É muito alto, gente. Nós chegamos a ter no governo Lula quase pleno emprego. Né? Teve 4% de desempregado aqui. Então, quer dizer, nós precisamos retomar esse debate. E para isso nós precisamos ter um presidente que dialoga, né, com os empresários, com o movimento, com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, para a gente ver qual que é a saída. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter oportunidade de voltar a ter crescimento, porque o estrago que foi feito
independente do presidente que foi eleito, não vai resolver em 4 anos. Nós regredimos aí pelo menos uns 20 anos com esse estrago que foi feito. Mas o PT, com certeza com Haddad, com Lula, Haddad e Lula, nós vamos ter aí a oportunidade, de rever a reforma trabalhista, de rever a terceirização, acabar com esse congelamento nos investimentos da educação e saúde. Ou seja, as duas coisas que mais a população pobre precisa é educação e saúde. E eles congelam o investimento. E eu sempre falo o seguinte, é lógico que eles vão congelar, eles não precisam. Esses caras não precisam. Eles têm convênio médico, tá certo? Quando eles querem, tem escola particular, quem precisa de UPA, unidade de saúde, escola pública, é o filho do pobre. E a impressão que eu tenho é a seguinte, quanto menos investir em educação, mais a criançada vai ficando desse jeito e nós vamos ter aí uma juventude e um futuro muito ruim para o Brasil. Então nós precisamos investir em educação muito forte. Luiz Turco, o nosso relógio aqui infelizmente é implacável. Quero mais uma vez agradecer a gentileza, deputado estadual, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, com base aqui na nossa região do ABC. Obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para as considerações finais. Leandro, eu que agradeço você, o Carlos, RDTV, toda a equipe aqui. Para mim é um prazer estar aqui novamente, poder conversar um pouquinho com o nosso pessoal aqui de toda a região, não só da região, mas do estado de São Paulo, que tem muita gente nos assistindo fora, que eu avisei que ia estar aqui, então a turma está acompanhando. Um abraço a todo mundo aí. Então, um prazer muito grande, aí estamos firmes na luta, com expectativa aí que a gente possa continuar representando, não só a cidade de Santo André, com a qual eu tenho muito orgulho, quero continuar ampliando, fortalecendo, aprimorando o nosso mandato para beneficiar a nossa região e principalmente a cidade de Santo André. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e todas aí que nos acompanham.